O CNJ em Ação começa agora. Hoje você confere mais destaques da sessão de número 189 do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Rodrigo Rigamonte. Nós vamos conversar sobre o estudo que o CNJ vai fazer sobre os processos de conflitos de terra e trabalho escravo no país. Tudo isso, a partir de agora, no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, o conselheiro Fabiano Silveira apresentou ao plenário o voto divergente do pedido de providências do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão. O pedido trata de revisão disciplinar contra o magistrado do Estado do Pará, Maírton Carneiro. Segundo a Corregedoria Local, o magistrado teria cometido irregularidades no despacho de processos e teria liberado R$3 milhões, o que beneficiou uma empresa. Considerando que ambos os feitos versavam sobre as mesmas relações contratuais, era de se esperar que a conexão entre as ações fossem suscitadas pelas partes. De fato, foi isso que ocorreu em diversas circunstâncias, com sucessivas decisões sobre competência. O relator, ministro Francisco Falcão, reforçou ao plenário que o juiz não poderia despachar num processo que seria julgado em outra vara. Um juiz da sexta vara despachando num processo que era de uma outra vara e mandando liberar em 1h30 R$3 milhões. Se isso não for grave, eu não sei o que é grave. A conselheira Ana Maria Amarante foi convencida pelo relator e disse que é evidente os desvios de conduta do magistrado. Porquanto não se prevê no primeiro grau de juízes do mesmo nível a avocatória de um para outro, e sim a remessa por um dos autos para o juízo que ele considerar por evento. Seria um movimento inverso ao realizado pelo magistrado representado. Guilherme Calmon alegou que os elementos apresentados contra o juiz foram suficientes e também acompanhou o relator. A existência de elementos suficientes para aferir de que houve um despacho, decisão, enfim, sem autos, o que é realmente motivo para, por si só, se apurar de modo mais minucioso o que aconteceu no caso. Já o conselheiro Flávio Cirângelo disse que o Tribunal Estadual não formou a maioria absoluta necessária para punir o magistrado e contestou que o CNJ não poderia contrariar a decisão e aplicar punição ao juiz. E nós aqui, num juízo de instauração, estamos, na prática, iniciando a reforma dessa decisão para punir o magistrado num contexto de extrema complexidade. Luísa Cristina Franzheiser defendeu que, pela gravidade das acusações, o caso precisa ser investigado. Um despacho sem autos é uma condição que precisa ser verificada. Havia cópia, não havia cópia, mas essa é uma condição específica que merece ser investigada. Na sequência, o conselheiro Gilberto Martins acompanhou o relator por duas razões. Primeiro, por reconhecer a irregularidade cometida pelo magistrado no despacho do processo. Também chamou a atenção do conselheiro a determinação do juiz que liberou mais de R$3 milhões no processo que envolve o Banco da Amazônia. Nós não estamos fazendo um juízo definitivo de culpabilidade, mas um juízo preliminar de que há indícios que justifiquem a apuração através de um procedimento administrativo disciplinar. Os conselheiros também analisaram uma reclamação disciplinar contra o juiz de direito Vitor Manuel Xavier Bezerra, que teria praticado e acobertado atos de grilagem no município de Centro-Sé, na Bahia. Teria, em apertada síntese, 1. Obtido designação para oficiar na comarca de Centro-Sé, distante 800 quilômetros da comarca de sua titularidade, motivo por interesses pessoais relativos à propriedade rural proferida. 2. Retirado em carga autos de ações possessórias relativas às terras do reclamante que tramitam na comarca de Centro-Sé com o deliberado fim de dificultar-lhes a defesa. 3. Ingressado com auxílio policial na fazenda Campo Lago, destruindo patrimônio, marcos, tratores de medição de vento e ameaçando prepostos da reclamada. Ainda de acordo com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, o juiz já respondia por irregularidades em processos de adoção
e propôs a abertura do procedimento administrativo com afastamento das funções. O subprocurador-geral da República reforçou o envolvimento do magistrado na grilagem de terras. Se trocamos o vasto panorama de um juiz que sai de sua, se não longínqua, pelo menos distante comarca, até um magistrado que passa por delegacias de polícia e chega a um manusinexio com a ajuda da polícia para expulsar esbulhadores de sua terra, o que nós temos é que, a meu ver, pelo menos, é a necessidade de uma investigação de quais motivos geraram tão sucessivos voluntariados do magistrado. Em sua defesa, ele diz que pediu a remoção à cidade porque sua família é da região de Juazeiro e porque ele tem fazendas na região. O que parece, pelo menos, nesse levantamento curto dos processos, é que ele não queria cuidar das fazendas como um proprietário normal, mas ele queria usar o seu cargo a serviço do seu interesse pessoal. Ainda em relação ao afastamento do juiz, Fabiano Silveira defendeu que o magistrado usou da função para obter vantagem pessoal. Há indícios de que testemunhas estão sendo pressionadas, estão sendo, de alguma forma, admoestadas, influindo, portanto, na instrução. Esse me parece um fundamento específico, irrefutável, para que se conceda, para que se determine o afastamento cautelar do magistrado. Por unanimidade, foi aberto o procedimento administrativo disciplinar com o afastamento do magistrado. E na próxima semana você vai acompanhar decisões da sessão de número 190. E veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça editou recomendação para que os tribunais adotem medidas para solucionar conflitos por meio da conciliação. Uma das medidas sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça é a realização de oficinas de parentalidade para tentar solucionar conflitos familiares. Nos encontros, podem ser usados vídeos e cartilhas presentes no site do CNJ. O documento também orienta que os tribunais façam questionários para avaliar a satisfação dos usuários da justiça. A ideia é tentar desafogar o Poder Judiciário brasileiro, onde tramitam mais de 90 milhões de processos. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Então veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Dia Internacional contra a Homofobia. A data foi escolhida lembrando a exclusão da homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde pela Organização Mundial da Saúde. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ ainda está no YouTube. Acesse youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E olha, chegou o momento de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques. Com a parceria do Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar no Dia Mundial do Meio Ambiente o primeiro seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. O evento vai ser promovido no auditório do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos@stj.jus.br. O encontro é voltado para magistrados e servidores de órgãos públicos e tem como objetivo ampliar o planejamento estratégico e a responsabilidade social dentro do judiciário. Serão abordados durante todo o dia temas como licitações sustentáveis, processo judicial eletrônico, melhoria e eficiência do gasto público, consumo consciente, tecnologia da informação verde. A meta 6 de 2010, que visa a redução de pelo menos 2% do consumo de energia, telefone, água, papel e combustível por pessoa, a sustentabilidade na administração pública e boas práticas socioambientais.
A abertura será feita pela conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi, e pelo presidente do STJ, ministro Félix Fischer. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Rodrigo Rigamonte. Nós vamos conversar sobre o estudo que o CNJ vai fazer sobre os processos que envolvem os conflitos de terra e trabalho escravo no país. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu recebo o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Rodrigo Rigamonte, e nós vamos conversar sobre um estudo que o CNJ vai fazer sobre os processos que envolvem conflitos de terra e também trabalho escravo. Bom, doutor Rodrigo, inicialmente, muito obrigado pela presença. Esse estudo já está sendo realizado nesse momento, né, sobre os conflitos agrários no país, que envolve, como eu citei agora há pouco, também o trabalho análogo à escravidão. Obrigado pelo convite. Os estudos já estão em andamento, os tribunais já foram oficiados, todos os tribunais de justiça e também os tribunais regionais federais já foram oficiados e irão responder o questionário formulado pelo CNJ eletronicamente no próprio site do CNJ. Rodrigo, na verdade nós sabemos que muitos casos que envolvem conflitos agrários no país. Dada a própria dimensão do país, enfim, uma série de fatores, nós só sabemos que temos muitos casos, mas o CNJ hoje, por exemplo, não sabe quantos ao certo. Sim, nós sabemos pela imprensa, pelos diversas instituições que trabalham com questões fundiárias, que esses problemas fundiários no país são muitos, são problemas centenários, mas nós não sabemos o quantitativo, ou seja, o próprio Poder Judiciário não conhece as suas demandas. O próprio Poder Judiciário não sabe o que efetivamente ele possui de estoque de processos tratando dessas questões fundiárias, tratando de demarcações de terras indígenas, tratando de desapropriações para fins de reforma agrária, questões possessórias coletivas, crimes no campo. Nós não sabemos o quantitativo de processos, o próprio Poder Judiciário não sabe o quantitativo de processos de crime de redução à condição análoga de escravo. Então, o Poder Judiciário fica sem poder realmente confrontar dados vindos de outras instituições e também, sem conhecer o seu próprio estoque de processos nessa área, não tem como implementar uma política adequada para a resolução de determinados problemas, né? Acredito que a melhor maneira de se atacar os problemas, né, nesses processos fundiários seja o conhecimento deles. E é a partir daí que nessa pesquisa inédita, o Fórum de Assuntos Fundiários, juntamente com o Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, pretende trazer uma radiografia, uma estatística realmente das questões fundiárias presentes no Poder Judiciário. Tinha informações, por exemplo, quantos, onde tem mais ou menos, onde o processo está andando com uma maior agilidade ou com uma menor, né? Exatamente. Estabelecemos o prazo de 5 anos. De 2009. Então, a partir de 2009, vamos obter os dados quantitativos, saberemos a quantidade de processos de desapropriação para fins de reforma agrária, de demarcação de terras indígenas, de crimes de redução à condição análoga de escravos, de ações possessórias coletivas, e saberemos a quantidade desses processos na primeira instância, na segunda instância, nos órgãos superiores. Saberemos, em alguns casos, como na desapropriação para a reforma agrária, se há o cumprimento ou não da decisão sobre a emissão provisória na posse, que é uma decisão muito importante no processo de desapropriação, que já no início desse processo o juiz pode autorizar o início daquele projeto de reforma agrária, antes mesmo de o processo chegar ao seu final. Saberemos nas demarcações de terras indígenas quais são aqueles procedimentos administrativos que estão paralisados por decisões judiciais. Saberemos, no caso de crimes de redução à condição análoga de escravo, a quantidade desses processos que chegam realmente
ao Poder Judiciário, se eles estão sendo julgados em um prazo razoável, qual tipo de decisão que está sendo proferida, se há algum gargalo, e a partir daí poderemos, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e todos aqueles que tiverem acesso a esses dados poderão sugerir e também implementar políticas adequadas para a solução desses casos. Pois é, na verdade não é uma meta. A meta agora, digamos assim, é fazer esse levantamento, mas pode se transformar numa meta a partir do momento que o CNJ obtiver esses dados. Sim, né? a discussão das metas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça geralmente é uma discussão feita com os próprios tribunais, né? E levantamentos desse tipo, com certeza, podem influenciar que os tribunais, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, cheguem ao estabelecimento de uma meta. É muito provável que, se essa pesquisa demonstrar um grande número de processos de crime de redução à condição análoga de escravo, ou mesmo que não seja um grande número, mas que esses processos, em geral, ficam paralisados por determinado motivo, ou que eles não têm a importância que o tema merece, é bem possível que essa pesquisa sirva para o estudo da criação de uma meta para solucionar esse problema. Né? Além da possibilidade de criar uma meta, essa pesquisa pode possibilitar até os presidentes das corregedorias de cada tribunal verificar o problema que está sendo sentido na sua esfera de atuação e adotar uma medida, às vezes simples, para que esse processo tenha um andamento adequado, tenha a decisão adequada. Né? É isso que se espera. E agora, o CNJ vai reunir esses números. Né? Agora, como que será feito esse trabalho? Digamos que um determinado tribunal vai fazer ali aquela contagem, tem algum... Como é que funciona esse banco de dados? Onde é que será reunida essas informações? Na verdade, esses dados já existe um questionário na própria página do Conselho Nacional de Justiça, em que cada tribunal irá acessar esse questionário. Se for o Tribunal Federal, vai acessar o questionário do Tribunal Federal, estadual, o seu questionário. E dentro desse questionário há várias perguntas relativas à quantidade de processos em determinado ano relacionados a questões possessórias coletivas, a demarcação de terras indígenas, desapropriações para a reforma agrária, crime de redução à condição análoga de escravo, outro crime relacionado a conflitos no campo, né, questões indígenas. Então, é uma pesquisa bastante ampla nessa área fundiária. Esses dados já estão devidamente parametrizados, né, dentro do próprio site para facilitar o trabalho de cada um dos tribunais. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça precisa muito do apoio e da ajuda dos tribunais para que esses questionários sejam devidamente preenchidos e devolvidos com agilidade para que possa, a partir daí, trabalhar esses dados. Digamos que um processo hoje ele seja inserido nesse banco de dados, o senhor acabou de explicar qual é o funcionamento, mas dia seguinte ele já segue segue seu trâmite. E como é que será feito isso? Há uma atualização nesse sentido? E qual o período para essa atualização? Esse diagnóstico é algo novo no Conselho Nacional de Justiça. Pela primeira vez vai ser feito esse levantamento das questões fundiárias. Essa é uma demanda de várias instituições que atuam com questões fundiárias. É uma demanda que chega, posso dizer que todo mês, toda semana, nós temos no Fórum Fundiário esse tipo de demanda, desde a sua criação, desde 2009. O que se pretende é que esse estudo tenha a mesma regularidade do Justiça em Números. Na verdade, seguirá bastante a experiência do Justiça em Números. Então, o que se pretende é que a cada ano seja reeditado esse estudo, que a cada ano os tribunais preencham esses dados. É importante dizer que com esse estudo nós poderíamos também sugerir a criação de classes processuais,
de assuntos processuais, facilitando o preenchimento desse questionário nos próximos anos. Rodrigo, qual o critério que foi utilizado? Exatamente. Nós temos caso prático de um instituto agrário reclamar do trâmite demorado de determinado número de processos de desapropriação e, após uma verificação in loco em cada um desses processos, se chegar à conclusão que apenas um deles estava indevidamente paralisado. Ou seja, o que o CNJ pretende é que o próprio judiciário conheça o seu estoque de processos na área fundiária, que o próprio Poder Judiciário saiba onde estão os seus problemas, o que há de bom também nessa área e que possa dar uma resposta solucionando os problemas, mas também possa dar uma resposta aos juízes, né? Para demonstrar à sociedade o que realmente vem sendo feito pelo Poder Judiciário nessa área. Bom, então, como metodologia, nós teremos aí o período de 2009 a 2013, já começou a ser feito esse levantamento, agora tem um prazo já tem um prazo para encerrar esse estudo? O que se espera é que em 60 dias esses dados já estejam de posse do CNJ. A partir daí, acredita-se que mais uns 30 dias para que os dados sejam trabalhados e aí sim divulgados todos esses dados. Tá certo. Bom, vamos inclusive aguardar esses dados para que a gente possa inclusive mostrar aqui, trazer esses números. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença no CNJ em Ação. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do CNJ. Em 2011, Luiz conheceu João em um abrigo do Distrito Federal, depois de fazer um trabalho voluntário no local. Aos poucos e com o passar do tempo, os dois foram criando afinidades. O adolescente passou a frequentar a casa de Luiz e ter contato com toda a família. No ano passado, o rapaz entrou em depressão ao perceber que aos 18 anos teria que deixar o abrigo sem ter para onde ir. Foi aí que a família de Luiz decidiu adotar o jovem, hoje com 17 anos. Luiz já está com a guarda provisória, mas o processo para conseguir a guarda definitiva ainda é longo e demorado, segundo ele. Eu estou praticamente na metade do processo, recebendo a guarda do João. No entanto, até eu conseguir chegar a isso, existe uma gama de exigências muito grande que afugentam as pessoas, faz com que as pessoas desistam até mesmo no meio do caminho. Para Sayomar, o processo de adoção foi mais fácil. Mesmo assim, demorou 1 ano e meio até conseguir a guarda definitiva da sobrinha. E isso porque não precisou entrar na fila, já que era da família. Eu passei por tudo que todos passam. Levei documentação, eles vieram na minha casa, fizeram perguntas, olharam a situação. Então, eu achei demorado porque eu só fui mãe dela verdadeiramente depois de 1 ano e 8 meses. Mas essa longa espera que Luiz e Sayomar afirmam ter passado deve mudar com os novos procedimentos aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça. As regras atingem diretamente as varas da infância e juventude e têm como finalidade acelerar o processo de adoção. De acordo com o texto aprovado pelo CNJ, fica determinado às presidências dos TJs a estruturação no prazo de 90 dias de todas as varas existentes com competência exclusiva em matéria de infância e juventude, com equipes multidisciplinares composta ao menos de psicólogo, pedagogo e assistente social. Os corregedores gerais dos TJs deverão ainda fiscalizar o tempo de tramitação dos processos de adoção e de destituição do poder familiar. A ideia é que, tendo o juiz infraestrutura e, ao mesmo tempo, as corregedorias dos estados cobrando dos juízes o rápido andamento das ações de destituição do poder familiar e mesmo de adoção, a corregedoria atue disciplinarmente em face do magistrado, para que esses processos transcorram num tempo menor possível, para que não haja sofrimento da criança. Então, o que se quer é que eventual trauma seja o menor possível. De acordo com este supervisor da Vara da Infância e da Juventude, estas alterações devem dar mais celeridade aos processos de adoção. Com o tempo haverá sim, uma maior agilização dos processos, uma celeridade maior, desde que concretamente haja uma ampliação no número de
de profissionais especializados em psicologia, serviço social e pedagogia que compõem, né, o Poder Judiciário. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!